ela chegou a dedicar o prêmio dela ao Donald Trump, porque tinha também essa disputinha de que o Donald Trump queria esse prêmio Nobel da Paz. E aí, então, estão falando muito desse subtexto, né, de que, olha, o Trump está ameaçando a Venezuela, está colocando pressão sobre o governo do Maduro, e agora esse prêmio Nobel da Paz é como se fosse um respaldo, né, para essa invasão que os Estados Unidos estão planejando na Venezuela, porque está legitimando a principal opositora do Maduro. Mas eu queria saber de você, Joaquim, você inclusive tem essa experiência internacional também, inclusive num momento muito delicado dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Como que você avalia a importância do Prêmio Nobel da Paz atualmente e também essa escolha da Maria Corina Machado em meio a essa disputa com o Trump também, né, que ele queria esse prêmio? Como que você recebeu essa notícia ontem? Eu recebi uma decepção, porque, claro que é uma decepção, porque o Nobel da Paz, você já teve pessoas muito importantes, né, aqui na Argentina, Edson Esquivel, esteve, inclusive, ao lado do Lula, durante o tempo, ao lado sempre dos oprimidos, né? Então, foi um prêmio importante. Já teve brasileiro cotado para o Prêmio Nobel da Paz, porque seria um reconhecimento pelo trabalho e é, na verdade, uma forma de proteção, um cartão de visitas, a pessoa passa a ser, isso abre muita porta, a pessoa passa a ser ouvida. Então, foi com decepção. Agora, qual é a consequência disso? O que tem? É a completa desmoralização do prêmio. Então, agora não seria surpreendente se no ano que vem o Trump ganhasse. Entendeu? Faz sentido. E também joga a luz sobre outros prêmios que não eram merecidos, que foram entregues, que não era tão escandaloso quanto o da Corina. Por exemplo, o próprio Obama, né? Então, o Obama, quando ele ganhou, e o Obama a gente sabe que envolveu muitos ataques no mundo, na época, no governo dele, que é o Estado chamado Estado Profundo, mas ele era o presidente, ele autorizava ataques com drones em regiões do mundo naquela ocasião. Então, é alguém que fez um governo que promoveu, incentivou muitas guerras, né? Inclusive, não retirou os militares na época do Iraque, nem do Afeganistão. Enfim, que era uma invasão aqui. Então, enfim, o Nobel já fez já provocou outras decepções. Só que agora é muito escandaloso, porque como você lembrou, de certa maneira, é como se o Eduardo Bolsonaro ganhasse o Nobel da Paz. Imagina, entendeu? E porque ele defende o quê? Porque ele atua contra o próprio país. Então foi com muita decepção e eu entendo que aí também você começa a olhar para a própria Noruega, porque a escolha tem a ver com o parlamento de lá, tem uma comissão, mas tem o parlamento também que dá a palavra final, né? Tem uma escolha lá que é feita pela Noruega. Aí você olha a Noruega, é um país que a gente tem uma grande simpatia, de certa maneira, porque tem lá o chamado princípio que eles têm ali, que o escandinavo, né, da Escandinávia, que é tentar promover oportunidades iguais ali internamente. No caso da Dinamarca, tem um termo que eles usam, que é o janteloven, que significa o seguinte: nenhuma pessoa é mais importante do que a outra. Isso é um princípio sério. Então, e as pessoas se relacionam assim. Isso está toda ali naquela região. É esse conceito. Quer dizer, você pode ser a pessoa mais importante, você pode ser a pessoa socialmente ou com trabalho que não tem tanta relevância assim, como, por exemplo, de limpeza. Né? Relevância tem, muita relevância, mas não exige nenhuma complexidade, nenhuma grande preparação para isso. Né? Então, Jean-Claude. Então, você tem, e isso é muito levado a sério, isso em toda a região. Só que aí você vê a Noruega ela é fundadora da OTAN, ela tem uma posição geopolítica desde a Segunda Guerra, ela foi chave na guerra chamada Guerra Fria, que ela fica ali na fronteira com a União Soviética e ela logo foi para a OTAN. Até há pouco tempo atrás, o chefe da OTAN é norueguês, o militar norueguês. Então nós começamos a olhar que muitas vezes aquilo que nós entendemos como um modelo de nação talvez não seja tão modelo assim, pode ser internamente para eles, mas acaba tendo uma atuação geopolítica bastante desastrosa. Então, é lamentável e eu acho que o Nobel da Paz sai assim, desmoralizado
dúvida nenhuma. Os dois ali, eu entendo que são aliados. O Trump, neste momento, está preparando, está com uma atitude hostil em relação à Venezuela, de pré-guerra, vamos chamar assim. O mesmo de guerra, viu? Porque quando você tenta destruir a economia de um país, já é um tipo de guerra. Tá? Mas é isso, por enquanto é o que eu tinha a falar, e vamos ouvir agora, né? Eu vou devolver a palavra a você, porque senão, se vocês não me pararem, eu acabo falando muito. Sem problema, Joaquim. E bom, só vou ler aqui alguns superchats para valorizar também a comunidade antes de passar para o Estopa. Tem esses dois bem legais aqui da Márcia, que ela tá mandando algumas efemérides, né? Cumprindo também a tradição do Bom Dia, sempre estão aqui o Zé Reinaldo, o Rejane, e ela manda aqui, né? A Márcia Benatti, que hoje, 11 de outubro de 1939, foi a data do nascimento de Maria Esther Bueno, maior tenista brasileira de todos os tempos, tricampeã em Wimbledon. Além disso, também nascimento em 1908 de Cartola, cantor, compositor carioca, autor, entre outras obras de O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam. Então, muito obrigado a Márcia. Além disso, o Gilberto manda que o Nobel da Paz perdeu substância. A Nilda manda que é o Nobel da Incredulidade da Paz. E a Rita Celeste Cunha. Bom dia, Joaquim ficou mais bonito com esse corte de cabelo. Abraço. O Joaquim tá inspirado no... Tem cabelo, né? É o corte Xandão. Mas eu gostei também, viu, Joaquim? Achei que ficou legal. E bom, passando aqui pro Léo, mas eu também vou colocar já uma outra notícia relacionada a isso, porque eu acho que é super interessante esse pequeno detalhe, né? Que fala muito por dois lados, né? Que podem ter aí dois desdobramentos interessantes. E a notícia é essa daqui, Léo. Maria Corina foi indicada ao Nobel por Marco Rubio. Olha que interessante essa notícia. Ela é uma informação que foi trazida pela CNN dos Estados Unidos e lembrou uma carta do ano passado, 2024, que o Marco Rubio, ainda senador dos Estados Unidos, porque agora ele é o chefe do Departamento de Estado, né? Então ele é o chanceler dos Estados Unidos, se converteu ao trumpismo de uma forma radical ao longo desses últimos meses, e ele assinou um documento junto com outros senadores em que ele pedia para que a Maria Corina Machado fosse, então, premiada. E aí, tem nessa carta, ele diz, né, e essa carta é de 26 de agosto de 2024, os congressistas justificam que ela arriscou tudo para reavivar o ânimo do povo venezuelano, sofreram 25 anos de opressão, tortura e assassinato, privação econômica nas mãos do regime Chávez Maduro. Então, assim, aquele vômito ideológico que todo mundo já conhece. E por que é interessante, né, trazer isso aqui? Primeiro, porque mostra, de fato, que é uma ação orquestrada dos Estados Unidos, mas olha que interessante isso, Estopa. O Trump estava numa campanha muito fervorosa para ganhar esse Nobel da Paz, inclusive depois que ele não ganhou, ao invés de ficar feliz pela Maria Corina, né, que seria algo bom para ele também, né, afinal vai respaldar essa decisão dele de invadir a Venezuela, ele falou, não, eles estão priorizando a política em detrimento da paz e dos acordos que o Trump fez ali, supostos acordos de paz que o Trump fez em vários países do mundo. Ele disse que ele já conseguiu parar 8 guerras e tudo mais. Enfim, Léo. E agora um subordinado dele foi alguém que acabou ajudando a ele não ganhar esse prêmio que ele tanto queria. Então tem esses dois lados, né? Um lado, enfim, mostra a influência dos Estados Unidos, mas que também acaba prejudicando o Trump. Mas eu queria saber de você, Léo, a sua análise sobre esse prêmio da Maria Corina Machado e as possíveis implicações disso para a Venezuela e para a América Latina como um todo, claro. É bem interessante, Guilherme, que quando você falou sobre a revolta do Trump e a indicação da Marina Corina ter acontecido pelo Marco Rubio, que representa de uma forma muito clara dentro do governo Trump o estado profundo dos Estados Unidos, a gente consegue ver que o Trump não manda nos Estados Unidos. O Trump manda de uma forma de direito, né? A gente divide as coisas de fato e de direito. De direito ele é o presidente dos Estados Unidos, mas a gente sabe que ele não manda. Eu queria chamar a atenção sobre um evento do Trump 1. Na época Trump 1, eu sempre defendi a ideia que o Trump não era fazedor de guerras. Eu sempre defendi essa ideia. E nós tivemos aquele bombardeio dentro do aeroporto do Iraque para matar uma autoridade do Irã. Eu nunca deixei de acreditar que o Trump só recebeu a ordem para assumir o bombardeio depois que ele aconteceu. Eu sempre acreditei que o Trump não estava por trás daquilo. Então eu tenho
essa intuição, não, eu tenho essa certeza pessoal, que eu não posso obrigar ninguém que tenha essa certeza comigo. Então a certeza pessoal que eu tenho é que o presidente dos Estados Unidos é uma figura decorativa e que o Estado profundo dos Estados Unidos é quem realmente manda. O Trump queria o Nobel da Paz, o Trump está ali como presidente dos Estados Unidos por ego. É uma reta final da vida de uma pessoa que tem 49 bilhões de dólares, não precisa ser presidente dos Estados Unidos por questões financeiras, então ele está ali apenas por ego. Se eu tivesse 49 bilhões de dólares e você perguntasse a mim, você quer ser presidente do Brasil? Olha, isso leva para aquela parte filosófica de poder, sábios o ignoram, loucos o cobiçam. Eu até poderia ser por um chamado, não divino como o da Michelle, mas um chamado de responsabilidade. Mas talvez se perguntasse isso para mim em segredo e ninguém fosse escutar a minha covardia de dizer que não, talvez eu diria que não, para fugir dessa responsabilidade. O Trump está ali porque ele tem um ego muito maior do que os 49 bilhões de dólares que ele tem na conta. Ele queria ser, sim, o vencedor do Prêmio Nobel. E agora eu vou te contar como eu conheci o funcionamento do Prêmio Nobel. Não foi aqui no Brasil estudando através dos tão criticados, durante 2014, 15 e 16, os tão criticados livros do MEC. Eu formei em Relações Internacionais, foi na Inglaterra. E lá na Inglaterra que eu passei a ter uma dúvida muito grande sobre a questão do Prêmio Nobel em todas as categorias, porque é lá que o Prêmio Nobel é visto como um instrumento de fazer política internacional e não como uma premiação séria. O exemplo dado, no caso do curso que eu fiz de Política e Economia na Inglaterra, é o Prêmio Nobel que foi dado ao Hayek, que até então era uma grande piada na economia mundial. O Hayek, que perdeu o debate dentro da Inglaterra, ele perdeu o debate sobre políticas econômicas para o John Maynard Keynes, ele tinha a teoria da liberação dos mercados, ou seja, deixa a coisa acontecer, deixa a pessoa morrer de fome se for preciso, livre mercado para todo mundo, que é essa teoria que passou a ser defendida pelos liberais, a teoria que fez do MBL os especialistas de economia pelo Facebook. A gente não tem que ajudar ninguém, a gente tem que deixar todo mundo morrer de fome, porque as pessoas, no momento que elas notarem que elas estão passando fome, elas vão do nada produzir riqueza e o mundo vai ficar mais rico por causa disso. Essa é a teoria que venceu o Prêmio Nobel, coincidentemente, em 1900, parece 78 ou 79, quando a Margaret Thatcher e o Reagan queriam implementar o liberalismo como política econômica do mundo. Então, para mim, o Prêmio Nobel foi apresentado como um instrumento para fazer o mundo inteiro aceitar uma decisão que vem de um grupo de bilionários. Eu nunca vi o Prêmio Nobel como uma coisa séria. Ah, mas existem premiações que a gente acredita que elas são premiações sérias. Claro, porque senão o Nobel vai perder completamente o poder de influência. Se no meio de várias premiações políticas a gente não tiver algumas premiações sérias, ele perde totalmente a influência. O que eu tenho para falar da Maria Corina? Vamos esquecer a nossa posição ideológica e vamos pensar no tamanho diplomático da Venezuela. A Venezuela é um país de população microscópica em relação ao resto do planeta Terra. A Venezuela, em termos de população, em termos de economia e em termos de importância geopolítica, ela é insignificante, mas é a maior reserva de petróleo do mundo. Então a gente já consegue entender tudo a partir daí. Como que o Prêmio Nobel deixa de premiar um camarada que está fazendo todo um marketing em cima de ter acabado com 5 guerras para premiar uma pessoa desconhecida, uma pessoa que nunca fez um movimento sequer em direção à paz. Podemos contestar os movimentos do Trump? Sim, mas ainda assim existirão pessoas que vão acreditar que ele fez movimentos pela paz. Ainda que a gente conteste os movimentos dele pela paz em relação à Ucrânia e à Rússia, porque a forma dele pedir paz é falar, deixa tudo como está e a Ucrânia não tem que pagar à Rússia a dívida de guerra. É uma forma de pedir para a guerra continuar. Mas o povão não sabe disso. Ele está se movimentando, fazendo de conta que está se movimentando em direção à paz. Na questão da guerra dentro da Palestina, do genocídio do povo palestino, Israel terminou a guerra porque precisava terminar por causa dos protestos ao redor de todo mundo. A opinião que eu tenho é que Israel mandou uma mensagem para a sucursal do Mossad, que é essa parte que se diz líder do Hamas. Vamos parar por enquanto.
Eu não acredito que o Trump influenciou na parada do genocídio na Palestina. Eu acredito que a pausa é por causa das manifestações ao redor do mundo. Mas o mundo acredita que foi o Trump. Assim como todas as negociações do Trump. Agora me fala uma coisa que a Marina Corina fez para vencer o Trump. Nada. A única coisa que a Marina Corina fez não foi em direção à paz. Foi em direção à entrega do petróleo venezuelano para o estado profundo dos Estados Unidos. São 25 anos. A gente não tem 25 anos de governo Trump. A gente tem 25 anos de uma tentativa dos Estados Unidos que controlam, da parte dos Estados Unidos que controlam o petróleo, de tomar de volta o petróleo da Venezuela, que é o mais produtivo do mundo. O petróleo não se mede apenas em barris. Ele se mede em barris e a quantidade de produto que cada barril produz. A Venezuela, além de ter a maior quantidade, ela tem um petróleo que é muito mais produtivo que o petróleo da Arábia Saudita. Não dá para comparar um com o outro. Então nós temos a premiação de uma pessoa que não representa a paz, que representa o enriquecimento dos grupos que controlam o prêmio Nobel. Isso é uma coisa muito simples. Agora, tem um detalhe que eu preciso falar. A gente jamais pode induzir o povo a pensar que a Marina Corina é um Eduardo Bolsonaro da Venezuela. Porque apesar de que a gente não pode dar para o brasileiro a ideia de que o Eduardo Bolsonaro venceria o Prêmio Nobel da Paz. Porque nós não vamos conseguir ensinar para o povo brasileiro o que é o Prêmio Nobel da Paz de verdade. O povo ainda acredita nisso. A opinião que eu tenho é que a esquerda nem deveria estar falando sobre esse assunto. Que a gente está divulgando uma derrota, e além da gente estar divulgando uma derrota, a gente está atribuindo a vitória a um cara que no Brasil significa o que a Marina Corina significa na Venezuela. Então, indiretamente, a gente fala que o Eduardo Bolsonaro poderia vencer o Prêmio Nobel. Então, tem muita coisa de marketing nessa ideia do Prêmio Nobel. E a gente tem que lidar muito bem com isso para evitar da gente fazer o próximo ganhador do Prêmio Nobel da Paz para que eles possam invadir o Brasil, que só não invadiram porque eles já são donos já do petróleo encontrado recentemente, já que a nossa República Federativa do Brasil não dá para a presidência da República e para a Petrobras o direito de explorar o petróleo já é deles, então não tem por que invadir. Fora isso, a gente estaria só entregando para eles essa possibilidade de dar o Prêmio Nobel para o Eduardo Bolsonaro para depois invadir o Brasil. É isso, Léo. Não, eu concordo muito contigo. Eu até acho interessante essa questão que você mencionou de não comparar o Eduardo Bolsonaro, porque também esse pensamento cruzou minha cabeça de que, olha, ficar falando tanto de Eduardo Bolsonaro e comparando ele com alguém que acabou de ganhar um Nobel da Paz, talvez não seja tão produtivo assim, mas enfim, é o que está sendo dito, né? E aí é o que o Marcelo Alcântara está dizendo, a gente tem que ensinar o povo sobre o embuste do Nobel, bora ensinar, e de fato, né? Acho que o mais importante a partir de agora é tirar a credibilidade desse prêmio, porque afinal ele perdeu todo o resto de credibilidade que tinha, se é que tinha qualquer resquício de credibilidade depois de nomear Kissinger, Obama, enfim, pessoas que estavam ali mais promovendo a guerra do que a paz. Antes de voltar para o Joaquim, rapidamente, que o Joaquim quer comentar, eu só vou trazer essas notícias que também tem tudo a ver com o tema, que são sobre uma reunião urgente e extraordinária que a Venezuela convocou ontem no Conselho de Segurança da ONU, dizendo que os Estados Unidos estão preparando um ataque iminente contra a Venezuela. O embaixador da Venezuela na ONU falou isso na reunião, né? E outra notícia também que está nesse assunto, os Estados Unidos já criaram um novo comando antidrogas que pode ser usado como pretexto para a guerra contra a Venezuela. Esse novo comando, né, é uma nova força-tarefa conjunta, como está mostrado aqui na matéria, que inclusive foi uma apuração da Reuters a partir de um anúncio feito pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos. E essa nova força-tarefa, ela vai se concentrar em esforços marítimos, com uma equipe tática muito capacitada de fuzileiros navais para continuar nessas operações de destruição de navios de narcotraficantes. Mas aí que fica a grande dúvida, né? Que operações são essas? Qual é o caráter jurídico dessas operações? Porque o que os Estados Unidos estão fazendo é praticamente executar sumariamente pessoas sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de justificativa. Eles olham para um barco no meio do mar e falam, olha, aquele barco é um barco de narcotraficantes, então a gente tem o direito de jogar uma bomba e matar todo mundo que está dentro daquele barco. E até agora os Estados Unidos não especificaram quanta quantidade de droga tinha naqueles barcos,
quantas munições foram utilizadas, qual tipo de munição. Enfim, a única justificativa dos Estados Unidos é que eles mesmos proclamaram que eles estão agora em um estado de guerra contra essas organizações, então isso justificaria esse tipo de ação. Mas muitas pessoas, até mesmo dentro dos Estados Unidos, estão contestando, dizendo, olha, não tem qualquer tipo de embasamento legal e o que o Trump está fazendo é puxar até o limite para ver onde ele pode quebrar a lei. Mas eu passo de novo para o Joaquim, se você quiser continuar comentando sobre esse tema Venezuela, Maria Corina, porque está tudo muito ligado. Ainda Sim. mais nesse momento tão delicado, né, Joaquim, que ela ganha esse prêmio. Sim. Na verdade, está se criando o cenário para a guerra. Então, quando você tem, os Estados Unidos precisam justificar, de alguma maneira, moralmente, uma guerra contra a Venezuela. E o que eles vão usar? Eles vão dizer que a Venezuela é uma fraude, apoia o chamado narcoterrorismo, tá? Então isso para poder conquistar a opinião pública interna americana, assim como eles mentem que Cuba é patrocinadora do terrorismo, isso é uma mentira, mas é usado para manter aquele estado de tensão em relação a Cuba e manter as sanções. E o prêmio a Maria Corina, ele se insere nesse cenário. Olha, você tem uma senhora lá, uma mulher, uma política, defensora dos direitos humanos, vamos dizer, e é perseguida pelo Maduro, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sempre vai falar agora, Corina, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Paz. E aí, complementando, na verdade, eu como gancho a fala do Stoba, correta, sobre o Nobel, como foi usado em vários momentos, ele já era um prêmio desmoralizado. Eu acho que agora, neste momento, você tem um fato que você diz, olha, é um prêmio que não tem muito valor, assim como em outros momentos. Quando ele fala, isso é muito importante, foi o prêmio Nobel de Economia, na verdade, por Hayek. E teve também Friedrich Hayek e o outro é o Milton Friedman. Os dois jogavam em tabelinha, um nos Estados Unidos, Escola de Chicago, outro na Inglaterra. Um ganhou o prêmio década de 70. E sabe quando que eles ganham o prêmio? Quando, à custa de muita tortura, se estava implementando na América do Sul o projeto liberal, um grande laboratório neoliberal que depois vai se ampliar para o mundo, no Chile. Então a gente sabe que o Friedman, que ganhou o prêmio Nobel em 76, teve até protesto quando ele ganhou, porque falou, olha, era o pessoal do Friedman que estava implementando o programa econômico no Chile. E aí, qual é a diferença deles? Eles defendem que é uma coisa que o liberalismo, em tese, diz que não pode haver ditadura, porque a ditadura acaba interferindo de alguma maneira nas regras do mercado, do liberalismo. Então, seria, deixa o mercado fazer que as coisas depois todas se resolvem. Uma ditadura poderia provocar alguma distorção. Então, o que acontece? Em tese, eles dizem isso, mas é uma mentira. Porque os próprios alunos do Friedman é que estavam implementando um programa econômico extremamente concentrador no Chile naquela ocasião. E aí, qual é a ligação com a Corina? Você tem o Hayek, que ganhou o prêmio em 74, você tem o Friedman, que ganhou o prêmio em 76, você teve o início da ditadura no Chile em 73. Eles estavam justificando as medidas econômicas que estavam no Chile, que todo mundo sabe que foi um grande laboratório neoliberal. O mundo até 73, ele estava indo, se você pega o estudo do Piketty, você teve, depois da Segunda Guerra, uma desconcentração de rendas. Não foi muito expressiva, mas houve. Então, era a execução do chamado Estado do Bem-Estar Social. Então, você teve essa ampliação. Aí, quando você chega em 73, tem um livro da Naomi da Naomi Klein. Naomi Klein. É um livro que foi feito um documentário, inclusive, que é Choque e Pavor. Mas tem um livro dela, ela é muito inteligente. Se quiser entender o Donald Trump, na verdade tem um livro sobre o Donald Trump que eu estou lendo agora, que é muito interessante. O título do livro é Não Basta Dizer Não. Como é que você tem que se engajar nessa luta contra o neoliberalismo que tem hoje uma face fascista, como teve naquela ocasião na década de 70. E o que acontece? Qual é a questão da Corina? Você começa a justificar as medidas dizendo, não, mas quem defende isso é o Hayek.
que é Prêmio Nobel de Economia. Quem defende isso é o Friedman, Prêmio Nobel de Economia. E aí você vai impondo goela abaixo. E o que aconteceu com o neoliberalismo? Ele venceu no Chile à custa do pavor, um choque econômico, pavor, só que ele não se viabilizaria se não fosse pela força, pela tortura, pelo pavor, que as pessoas tinham que silenciar. E aí você vai acabando com a aposentadoria, você vai mudando você vai desnacionalizando a economia, dizendo que isso é melhor. E aí o que você diz? Não, vai ter o Nobel da Paz. É uma grande propaganda, essa aqui é a verdade. E aí a Corina entra onde? Propaganda, já preparando o cenário de guerra. E a gente tem que entender que petróleo não é o Estevão falando do valor agregado, é verdade, mas não é só isso. O petróleo é um instrumento de valorização do dólar. Por quê? Porque quando você vai comprar petróleo, quem negocia o petróleo, em geral? Bolsa de Chicago. E tem uma outra que é negociada em Londres. Mas qual é a moeda usada? O que você precisa ter para comprar dólar? O mundo inteiro, porque o mundo inteiro é movido por petróleo. Você precisa de dólar. Então, este é um grande instrumento que chamam de petrodólares. Este é o grande instrumento da riqueza dos Estados Unidos. Porque quem é que, da concentração de renda do nível mundial, quem é que fabrica dólar? Quem é que imprime dólar? Os Estados Unidos. E aí o mundo precisa correr atrás de dólar para poder comprar petróleo, que é o grande commodity mundial que todos têm. E é claro que agora, como a Venezuela tem acordos diretos com a Rússia, com a China, ela vende diretamente, e fica livre do dólar, fica livre desse instrumento de valorização da moeda americana. É isso. Então, o mundo, gente, é entender isso daí, o mundo tem dono. Tá bom? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em grande parte, nós somos vassalos. E é muito difícil você ter algum grau de autonomia. Hoje, o Brasil está tendo um grau de autonomia, como já teve em outros momentos. E o Brasil cresceu quando tem autonomia. É um grau, porque você tem um centrão paralisando. Mas logo, aqueles que se consideram donos do mundo, eles acabam fazendo interferência, como estão tentando fazer agora na Venezuela, e usa ali esses instrumentos de propaganda. Um deles é o Nobel da Paz. Perfeito, Joaquim. Não, e acho que dá até para fazer um outro paralelo, né? A gente estava mencionando o Eduardo Bolsonaro, mas seria perfeitamente plausível de se imaginar na década passada, se o Brasil não tivesse passado por tantas instabilidades políticas, assim, se o curso da história tivesse uma vírgula diferente, que esse prêmio fosse para um Sérgio Moro da vida. Por todo o ataque e o desmonte que foi feito aqui no Brasil em relação à suposta luta contra a corrupção, e foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil que estava ganhando a sua autonomia, até mesmo pegando um gancho dessa semana, em que a Petrobras reativou a FAFEM, o Brasil vai voltar a ter um mínimo de soberania com relação a fertilizantes. Já a partir de 2026, 20% da demanda de fertilizantes no nosso país vai ser suprida pela indústria nacional. Tudo isso foi solapado, destruído com a Lava Jato. E o Moro era o queridão, a Anistia Internacional, todo mundo adora o Moro, né? Ele era o herói do Brasil. E por pouquinho, poderiam ter dado ali um prêmio Nobel da Paz pro Moro nessa mesmíssima lógica. E até, pegando um outro exemplo, Joaquim, eu já vi, assim, várias pessoas, já li, ouvi e tudo mais, que defendem Israel e usam justamente o argumento de que não, como que Israel é um estado genocida, se Israel tem 11 prêmios Nobel, eu nem sei se é esse o número certo, mas assim, Israel tem vários prêmios Nobel. Então, assim, eles criam a premiação, eles se premiam e eles usam esse prêmio como uma justificativa para as coisas que eles fazem. Então, é isso, né? Ô, Paladino, a indústria do prêmio não é só o prêmio Nobel da Paz. A revista Time, quando ela colocou o Moro como um dos 100 mais influentes, a Corina também está como um dos influentes. Não é só isso. O Moro recebeu um prêmio de uma universidade chamada Notre Dame, se não me engano, nos Estados Unidos, no auge da Lava Jato, e ainda entregaram o prêmio no dia da formatura. E a formatura era num estádio, estava lotado de gente, era uma universidade, estava toda a família lá, estava lotado. E aí enfiaram o Moro no meio, para passar a imagem, a fraude, e todo mundo aplaudiu. Tava, olha, com o estádio lotado, o Moro recebeu um prêmio. Fraude. Por que eles estavam fazendo isso? Estavam desnacionalizando a economia brasileira. É todo um ataque. Pessoal, entendam, aquele economista, grego, que foi ministro da economia durante o tempo na Grécia,
que ele chama de tecnofeudalismo. Quando eu falei de você é vassalo, nós somos vassalos. Existe hoje, de muitas formas, essa concentração onde se manifestam os donos do mundo. Vamos falar a verdade. Por que essa luta é tão grande contra Israel? E Israel fazendo um genocídio à luz do mundo, sendo transmitido. E ninguém consegue entrar. O mundo inteiro tentando entrar. Porque eles são porta-aviões dos donos do mundo. Eles fazem parte do dono do mundo. É isso. Desculpa, eu só falei muito, eu só queria dar esse complemento, porque quando o Estampa colocou uma coisa muito importante, o prêmio Nobel já é desmoralizado faz muito tempo, ele já é um instrumento geopolítico. É isso. Não, Joaquim, perfeito. E é isso, né? Acho que tem tudo a ver mesmo. E até pegando o tema de Israel, teriam tantas pessoas que poderiam ser premiadas em relação a tudo isso que está acontecendo na faixa de Gaza agora. A Greta, por exemplo, seria um prêmio muito importante para um simbólico, ou muitos médicos que estão entrando por lá, salvando vidas, pessoas que estão envolvidas ali na tentativa de entregar alimentos, mas enfim, né? Vamos premiar a Corina Machado. É um escárnio, né? Um cuspe na cara de todo mundo. Mas é isso, Léo. Tô vendo você aí sorrindo. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Pessoal, você falou tudo. Pessoas arriscando a própria vida para tentar mostrar para o mundo o que está acontecendo na faixa de Gaza. Aí você pega uma pessoa que a única coisa que ela fez durante toda a vida foi tentar tomar o poder para controlar o petróleo do seu país. E obviamente, o Joaquim colocou, tem vários elementos, né, não só a produtividade do petróleo, mas também esse lastro do dólar, né, desde o início. Desde quando o petróleo não significa petróleo significa energia. Sem energia não tem vida para toda essa quantidade de humanidade que a gente tem hoje. Então o petróleo é tudo e ele é o lastro, enquanto os Estados Unidos conseguem controlar o petróleo, é o lastro do dólar. E aí você pega uma pessoa que está lastreando o dólar, né, tá ajudando a lastrear o dólar e entrega o Prêmio Nobel da Paz. Ignora pessoas que atravessaram ali uma situação de risco no mar para mostrarem para o resto do mundo um genocídio, uma situação que eu vou dizer para vocês, muitos se assustam quando eu digo isso. O Netanyahu é muito pior do que o Hitler, gente. O Hitler, ele era seletivo. O Hitler pegava determinadas pessoas, levava para um campo de concentração para esperar. Se a situação resolver, a gente solta todo mundo. Senão, a gente vai matando. O Netanyahu nem espera nada, ele só vai jogando bomba e matando. O Hitler, eu não lembro do Hitler ter matado equipes, por exemplo, tudo bem, né? Essa parte do direito internacional nasceu basicamente depois da Segunda Guerra. Mas vocês imaginam a possibilidade de um Hitler ter colocado médicos da Cruz Vermelha na câmara de gás? Eu acho que não. O Hitler não colocaria os Médicos Sem Fronteira na câmara de gás. Ele não colocaria outras pessoas na câmara de gás, que é uma coisa que ele fez muito ali na reta final da guerra. Netanyahu não. O Hitler começou a guerra de uma forma guerra convencional, exército contra exército. O Netanyahu começou a guerra atirando em crianças. Essa guerra que parece que começou depois daquilo que eu considero um auto-ataque de Israel, essa guerra já estava acontecendo há muito tempo, ela já é denunciada pela parte que tem coragem de denunciar como sendo uma guerra de terror, em que estão ali os soldados de Israel. Existem várias pessoas adultas ali e passa uma criança. O soldado atira numa criança para incentivar o quê? Gente, eu tenho uma filha. Se eu sinto que minha filha está correndo risco aqui no Brasil e eu tenho condições de ir embora do Brasil, eu vou fugir por causa da minha filha. Israel está fazendo essa jogada de ameaçar as crianças dentro da faixa de Gaza há décadas. Está sendo denunciado para o mundo, matando as crianças para que a população fuja de Israel, fuja da faixa de Gaza e libere o território. Aí a gente tem a explosão do genocídio. Não é guerra, porque guerra é exército contra exército. Genocídio é Israel mandando bomba e matando pessoas de forma indiscriminada. E pessoas que têm coragem de ir desafiar um Estado que mata pessoas de forma indiscriminada, porque o que a gente viu na flotilha é isso. O Estado que... Ali a gente tem um governante muito pior do que o Hitler, eu volto a dizer. O Hitler, ele colocava determinadas pessoas na câmara de gás, eu não sou a favor de colocar essas pessoas na câmara de gás, mas ele escolhia quem ele colocava na câmara de gás. Israel não. Israel ataca
todos que estão na frente dos seus interesses, sem querer saber se no meio daquelas pessoas ali tem Médicos Sem Fronteira, tem Cruz Vermelha, não interessa, manda a bomba e mata todo mundo. Aí a gente tem, lógico, além da Greta, várias pessoas que enfrentaram uma viagem perigosíssima no mar para chegar e mostrar para o mundo o que está acontecendo. Aí vai e entrega o Prêmio Nobel da Paz para quem? Para uma mulher que lutou pela paz do dólar. Então a gente precisa, nesse momento, refletir se o Prêmio Nobel da Paz é um prêmio para uma pessoa que luta pela paz da economia dos Estados Unidos ou se é pela paz da humanidade, né? O Joaquim colocou muito bem. A entrega do petróleo venezuelano é para garantir a paz do dólar americano. Então, a Maria Corina, ela é Prêmio Nobel da Paz do dólar americano, de uma forma muito clara. Agora, para o povo entender isso, a gente tem que trabalhar muito, né? Que ela está aí garantindo para os Estados Unidos uma guerra contra a Venezuela para garantir a paz de um dólar que está perigando ir para o ralo. É isso. Bom, vamos colocar aqui alguns comentários de superchats que chegaram. O Galo Cinza disse que não há uma citação do New York Times sobre o Nobel. Eu não tenho o New York Times aqui, mas acho que de fato já não vai ter tanta repercussão. Além disso, acho que teria muito mais repercussão por lá, né, no New York Times, se fosse pro Donald Trump, que era o que ele queria. E a Valkyria, mano, daqui a pouco dá um Nobel de Economia para o Milley. E olha, queriam mesmo, viu? Isso não é nem piada. Tinha um movimento de economistas, inclusive brasileiros, nas redes sociais que apoiavam que o Milley ganhasse. Agora, claro, ele está sofrendo aí, finalmente, né, o efeito da política dele está vindo à tona, de uma maneira mais clara. E aí já não tem tanta gente assim tão confortável em defender o Milley, inclusive a mídia brasileira agora também, do nada, começou a acordar, olha, talvez o Milley não seja tão bom assim. Mas bom, gente, agora só avançando pra gente arrematar aqui essa pauta internacional, Ô, Guilherme, eu queria passar pra vocês, o povo brasileiro ficou sabendo que 700 lojas do Carrefour, me parece que é o Carrefour mesmo, vão fechar na Argentina, né? Eu acho que o povo brasileiro vai cair na real em relação a essa questão aí do Milley. Sim, total, total. E só pra gente arrematar aqui essa pauta internacional, e vamos pra pauta nacional, mas eu queria que vocês comentassem algo que é muito importante, está sendo pouco falado, mas a gente já tinha alertado aqui no programa New York Beijing, de quinta-feira, e acabou se concretizando ontem com o anúncio do Donald Trump, que é de novas tarifas contra a China. A guerra comercial vai voltar com tudo. Trump anunciou uma nova tarifa de 100% sobre importações da China, inclusive, essa é uma sobretaxa, ou seja, são 100% mais as tarifas que já estão aplicadas à China, e também bloqueio a softwares críticos. Só explicando, né, essa situação, o que está acontecendo é o seguinte, na quinta-feira, o Ministério de Comércio da China fez um anúncio chocante, também um anúncio pesado, de que a China estaria restringindo novos minerais de terras raras. A China já tinha um controle de exportação sobre esses minerais, inclusive isso levou a um acirramento da guerra comercial no começo desse ano. Depois a China flexibilizou, os Estados Unidos precisam das terras raras urgentemente para todo tipo de indústria, seja indústria de automóveis, indústria para fabricação de armamentos, enfim, muitas indústrias, até mesmo semicondutores estão envolvidos nisso. E a China então flexibilizou, eles chegaram a uma trégua, as tarifas foram reduzidas, tinham chegado a patamares assim, de 140% de tarifas para ambos os lados, agora abaixou, só que depois desse anúncio da China de que ela vai voltar a fazer essa restrição, inclusive com um detalhe, a China está restringindo não só o envio de terras raras para outros países, como também a China está proibindo empresas que fabricam produtos derivados de terras raras que contenham equipamentos chineses ou produtos chineses ali no meio, mesmo que uma empresa vá negociar com uma empresa de fora da China, ou seja, uma empresa norueguesa vai negociar com uma empresa estadunidense. Se aquele produto tiver tecnologia chinesa, a China exige que uma restrição também e uma liberação do Ministério de Comércio da China, ou seja, é uma restrição pesada, o Trump resolveu rebater e ontem, então, ele enviou ali um comunicado por meio da Truth Social anunciando 100% de tarifas sobre importações da China. Ele que teria um encontro com Xi Jinping na próxima semana na Coreia do Sul para a cúpula da PEC, agora isso está ameaçado também. E, então, a guerra comercial vai voltar com tudo, algo que muita gente já está de cabelo em pé, porque vai ter um impacto na economia mundial, como a gente já viu. Joaquim, queria que você comentasse
esse novo capítulo, não necessariamente sobre só a questão das terras raras e tudo mais, mas sobre essa movimentação do Trump de acirrar a disputa com a China mais uma vez, em um momento que, olha, o Trump está vivendo uma questão delicada lá nos Estados Unidos. Tem paralisação do governo, tem gente pressionando ele, tem guerra civil, ele mandando demitir governador, ele mandando o exército contra a própria população, enfim. E agora ele está colocando a China na equação de novo. Porque precisa entender o Trump como uma marca. Não só o senhor falou algo sobre quem é que governa os Estados Unidos, chamado Estado Profundo dos Estados Unidos. E agora o Trump, ele é o quê? Ele é um animador. Tá? Então, ele faz bem esse jogo. Então você tem que entender até quando essa tarifa vai durar. Se é que ela vai durar. Se é que ela vai ser implementada. Porque ele já anunciou outras tarifas e depois recuou. Isso com relação à China. Tá? E você tem que entender o que é o Trump. O Trump significa. Foi com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um caráter, tem um movimento mais de extrema-direita, mas também o Trump nos Estados Unidos. Mas o Trump era um especialista, ele é, em criação de marcas. Aí eu vou entrar de novo nessa grande intelectual, estudiosa mundial, de quem eu sou fã, que é a Naomi Klein, tá? Que fez, vocês podem pegar no YouTube aí, é o Choque Pavor, mas tem um livro dela também, eu estou lendo o livro agora, Não Basta Dizer Não, que é sobre o Trump. Tá? E o que ela diz? O que aconteceu com a política? E aí você vai entrar até no livro, que é Como as Democracias Morrem, que é daqueles dois professores lá de Harvard. A política, ela tinha um filtro. Qual era o filtro? Os partidos políticos. Eles tinham uma tradição, eles tinham uma história e eles bancavam quem é que seria candidato ou não. Então, era um filtro da democracia. Havia isso. O Trump tinha elementos, é mais ou menos como no Brasil, o MDB, na época do Ulisses Guimarães. Tinha um filtro. Você podia discordar, Tancredo Neves. Então, que foi o MDB, tentou criar um partido, foi o MDB, e o Aécio usa o nome dele até hoje, né, mas era do filme, era um filme. O PTB do Getúlio Vargas, o PSD, que era criado pelo Getúlio, mas teve como grande figura Juscelino Kubitschek. Então eram pessoas que eram experimentadas e que passavam pelo crivo do partido político. A certa altura, a política, isso, a imprensa tem muita responsabilidade nisso. Lembra do Collor? Ela não passou a ser isso um exemplo nosso. O Collor era visto como o quê? O cara do jet ski, o cara que colocava aquela camiseta, o cara que fazia corrida, o cara era isso, era um playboy, uma marca, era assim. Então, isso foi, estou dizendo internamente, mas isso é um evento mundial, tá? Isso tem muito nos Estados Unidos para chegar no Trump, para chegar na tarifa. O Trump criou, ele é uma marca, ele sempre foi uma marca. Isso tem um reflexo na própria economia. Qual era como é que era a economia antes? A Ford, quando ela foi a primeira grande indústria de automóveis, ela fabricava tudo. Então ela tinha cidades, inclusive, que eram operários, que faziam todo o produto. Então você tinha ali era uma indústria ou um capital que ele era aplicado na realização do produto. Agora eu pergunto para você está no Clark que fala, e eu vou chegar no Trump. Qual é a grande fábrica da Nike? Ela fabrica os tênis, ela fabrica no Paquistão, em vários lugares. Qual é a grande fábrica, qualquer que seja a fábrica, ou Coca-Cola no mundo inteiro, ela já começa anterior a isso. Ela tem uma fórmula, é uma marca, vende a marca, McDonald's, qualquer marca. E se você quiser dar roupa, Zara, qual é a fábrica dela? Inclusive, volta e meia, a gente sabe que tem trabalho escravo, que é uma grande marca. Então, o que acontece? É marca. Nós vivemos um capitalismo de marca. E isso foi para a política. O Trump, quando ele foi candidato, ele disse, a primeira vez que ele foi pré-candidato pelos republicanos, ele sabia que ele não seria eleito, nem seria indicado pelos republicanos, só que ele foi forçando, criando a marca. Ele disse, eu vou perder, mas eu vou sair mais rico. E é verdade, ele falou isso naquela época. Então, quando ele foi agora na presidência, o Estopa falou que o patrimônio dele é 48, 49 bilhões, né, de dólares, e esse patrimônio, ele aumentou muito depois que ele se elegeu presidente. O próprio Trump.
Então, o que ele está fazendo? Nesse momento, quando ele ataca a China, é a marca Trump que está em evidência. Quando ele, é claro que uma pessoa assim acaba fazendo guerra por isso, né? Mas quando ele ataca o próprio Brasil, e depois ele continua sendo notícia sempre. Quando ele telefona para o Lula, ele é notícia de novo. E ele é esse produto. E ele encarna isso. Ele foi, ele teve muita popularidade com aquele programa que era que demitia as pessoas, o Aprendiz, que tinha lá nos Estados Unidos, que mostrava que é o seguinte: o pobre é pobre por culpa dele. E você tem que ser igual o Donald Trump, igual esses caras aqui, vencedor. Vai criando marcas. Não é real, não é uma economia real. É uma economia do marketing, nessa época. É a economia da marca. Então, quando ele fala que vai impor essas tarifas, você precisa ver se ele vai impor mesmo, até que página ele vai. Porque nesse momento ele está de novo, a marca Trump está aparecendo. Nós estamos falando dele aqui, em todo lugar. Não é só isso. Agora, você precisa entender se a economia real sustenta isso. Por exemplo, ele ataca a China. Só que a filha dele tem produtos que ela vende e são fabricados na China. Salvo engano, aquele boné do MAGA, né? É feito na China. Entendeu? E por que é feito na China? Porque a China adquiriu um grau de produtividade que nenhum outro país vai conseguir mais vai alcançar. É muito difícil. Então, por isso que os produtos são lá, as pessoas recorrem lá a ele. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: é claro que se você estudar, você dizer, não, se ele ataca hoje a China, porque talvez, porque isso não está muito claro, ele acenou a uma aproximação com o Lula e até se discute de usar as terras raras no Brasil. Importante. As terras raras no Brasil existem, tá? Inclusive no fundo do mar. Já tá mostrado, já tem todo o diagnóstico, já está radiografado. Só que o Brasil hoje não explora questões até ambientais, não está fazendo isso. Mas o Brasil em algum momento vai explorar, porque o mundo todo precisa. E o Brasil é um grande fornecedor de terras raras. Então, você pode dizer assim, mas daí eu vou entrar no campo da especulação. Não, isso vai ser bom para o Brasil, porque vai lá, tem uma dificuldade com a China e se aproxima mais do Brasil e faz algum tipo de parceria que seja de interesse do Brasil para você agregar valor, explorar, tirar esse produto que é essencial para fazer componentes, né? Hoje, todo componente de carro, eu sei por causa do carro, tem muito que é um semicondutor, e precisa desse material. Precisa, e a China é um grande fornecedor. Mas, de novo, o que o Trump faz o tempo inteiro é marca. Ele está sempre reforçando a marca o tempo inteiro, e com isso o patrimônio dele vai aumentando. Né? A gente sabe disso. Sem dúvida, Joaquim. E aí, tem comentários perguntando do porquê, né? Por exemplo, a Nisiana pergunta: bom dia, camaradas. O que eu gostaria de entender é por que aconteceu isso a ponto do Laranjão dizer que não quer nem mais encontrar o Xi. Algo grave aconteceu. Eu vou colocar aqui na tela um trecho de uma reportagem do New York Times, muito interessante, do chefe do escritório do New York Times em Beijing. E ele acompanha muito e, enfim, escreve muito bem sobre isso. E é um trecho que está aqui em inglês, mas eu traduzo para vocês, que mostra que nos últimos anos a Nvidia e outros fabricantes de semicondutores, lembrando, a Nvidia é a maior fabricante de chips avançados do mundo, inclusive a China depende muito, mas enfim. E a gente sabe que hoje chip é uma das coisas mais valiosas do mundo, né, com inteligência artificial e iPhones e tudo mais. E aí está dizendo que a Nvidia mudou o material usado nesses pequenos chips, né, de condução de eletricidade, são os capacitores, e os chips, esse material agora foi alterado para que fosse mais resistente ao calor, né? E os capacidores são feitos agora de dysprosium, que é muito difícil de fazer esse refino. E a China é quem faz todo o refino do mundo disso. Uma única refinaria em Wuxi, que fica perto que fica perto de Shanghai, lá na China, produz todo o suprimento de dysprosium ultra puro. Essa refinaria é controlada por uma empresa chinesa chamada Shenghe Resources, né, Recursos Shenghe, que o maior investidor, né, o maior acionista, é o Ministério de Recursos da Terra da China. E eles adquiriram uma fatia de 86% dessa refinaria no dia 1º de abril de uma companhia canadense. Então a China ela tem um monopólio no mundo inteiro, um monopólio global de um elemento que é usado para fabricar os semicondutores da Nvidia, que é praticamente um monopólio dos semicondutores avançados
do mundo. Claro que tem a AMD, outras companhias, mas a Nvidia é uma das principais. E a China agora, ela tem potencial de dizer, ok, vamos parar de vender terras raras para o mundo inteiro. Se a China quiser, ela faz isso. A China controla 90% da produção dos produtos refinados de terras raras do mundo, 90%. E os Estados Unidos dependem disso. Quando a China controlou, né, fez uma restrição para essas exportações, fábricas começaram a demitir trabalhadores nos Estados Unidos. Por exemplo, a fábrica da Volkswagen. Porque disseram, cara, não dá, a gente não vai mais conseguir fazer. Para o banco dos carros, para você apertar aquele botão para o carro inclinar, né, reclinar e tudo mais, isso é utilizado ímãs, que são feitos a partir desses semicondutores que precisam ser extremamente resistentes a calor. Então, assim, a China consegue parar a indústria dos Estados Unidos em uma decisão. E é por isso que agora o Trump está indo para essa guerra. E o Joaquim mencionou a questão de pode ser bom para o Brasil ou não. Por exemplo, já saiu uma notícia de que o Trump está ameaçando a China com a Boeing, porque a China depende muito da Boeing para as aeronaves ali. A China tem companhias aéreas estatais muito importantes. E o Brasil tem a Embraer, que está começando a fazer vários negócios também internacionais. Além disso, a questão da soja é uma questão muito delicada ultimamente, porque a China parou, a China não está mais comprando soja dos Estados Unidos. A China passou a comprar mais soja do Brasil e mais soja da Argentina. Inclusive, os agricultores argentinos passaram a perna nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão salvando a economia da Argentina e a Argentina está vendendo soja para a China no lugar dos Estados Unidos. Enfim, tem toda essa questão. Então, essa guerra, ela pode sim ser benéfica para o Brasil, porque o Brasil pode aproveitar ainda mais essa fatia do mercado. Mas eu queria passar para você, Léo, comentar isso, seja por um viés geopolítico ou econômico, enfim, porque é um tema que dá muito pano para manga, né, Léo? Com certeza. É até um tema que eu interesso muito, Guilherme, porque minha área é exatamente eletrônica. E essa questão relacionada a aumentar a capacidade de suporte térmico dos capacitores são peças diferentes. O capacitor não é um semicondutor, mas ele é importantíssimo na eletrônica. Quando a gente olha para uma placa, eu acho que todo mundo já viu uma placa de computador, os capacitores são aquelas peças redondinhas que são as que mais ocupam espaço. Então, quando você consegue desenvolver um capacitor com um material mais refinado, a gente está falando de redução de espaço, maior capacidade térmica, a gente está falando semicondutores e, obviamente, capacitores com maior capacidade térmica, a gente está falando da redução da necessidade de refrigeração. Olha que coisa interessante. Os maiores problemas relacionados à colocação aí de centros de dados é exatamente a refrigeração. E o componente que mais sofre com a questão da temperatura é exatamente o capacitor, porque o semicondutor, ele é o destinatário da refrigeração. Então, quando você tem seu computador, aquele ventiladorzinho, ele está sobre o processador, sobre o semicondutor. Mas os capacitores, eles são deixados de lado, porque é impossível você simplesmente refrigerar todos os capacitores. Se você consegue produzir um capacitor menor, com a maior capacidade de resistência térmica, você consegue produzir mais processamento de dados com menor espaço e você consegue com isso, obviamente, maior velocidade, porque à medida em que você tem o aumento da temperatura, você tem a redução da velocidade. E hoje nós estamos vivendo o tempo da inteligência artificial. Praticamente toda tomada de decisão, ela envolve inteligência artificial, computação numérica e tudo mais. Então a gente está falando do futuro. Os Estados Unidos, durante um certo tempo, eles acharam engraçadinha a ideia de colocar o capital para produzir na China, achando que a China sempre seria a mão de obra e nunca a inteligência. Agora a China é a inteligência e o monopólio da fabricação. Para conseguir montar, ainda que os Estados Unidos consigam uma parceria com o Brasil na questão da exploração das terras raras, ainda que eles tenham as terras raras e tenham a tecnologia, se a gente está falando de uma fábrica única no mundo, a gente está falando de uma fábrica que não é tão simples assim de ser replicada. Então não é uma coisa que o Trump vai conseguir fazer para o dia 6. Então é mais um tarifaço mentiroso do Trump. Quando ele chegar, nós não estamos falando de Brasil, estamos falando de China. Quando chegar na data, ele vai tirar a tarifa, não de 700, mas de 7 mil produtos, vai deixar a tarifa sobre 3 só para não voltar atrás, dizendo que manteve o tarifaço, e vai ser mais um blefe em cima daquilo que Joaquim de Carvalho falou, especulação. Você cria uma grande especulação, você consegue controlar o preço dos produtos, porque o tarifaço que o Trump está colocando na China é um grande tarifaço semelhante ao tarifaço ao tarifa que a gente tem aqui no Brasil, chamada de taxa das blusinhas. Vocês já pararam para pensar que no momento em que o Haddad
ficou culpado como responsável pela taxa das blusinhas que foi aprovada pelo Congresso. O Haddad ganhou a culpa de uma taxa que foi aprovada pelo Congresso, mas tudo bem. No momento que rolou aquela tarifa, a popularidade do Lula caiu. Nós tivemos muito ataque contra o presidente Lula, porque apesar de que está tributando a China, quem está pagando os tributos é o consumidor interno, porque o Trump está tributando um produto que entra nos Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos são extremamente dependentes da indústria chinesa, que é a indústria do mundo, o Trump está brigando mais uma vez contra a própria popularidade. A gente volta a dizer que trata-se de um cara que tem 49 bilhões e não tem tempo de vida para gastar 49 bilhões de dólares. Então ele está brincando com a China, brincando de especulações. Nisso ele derruba o valor de empresas que dependem de importação da China. Só essa declaração já pega todo o importador que revende produtos dentro dos Estados Unidos e coloca todo o importador em desespero. Várias compras passam a ser canceladas. O povo vai desesperado para comprar os últimos produtos que ainda estão com preços não atualizados. Quando chega no dia, ele simplesmente tira o tarifaço e tudo normaliza. E aí o que vai acontecendo? Uma transferência massiva do patrimônio de quem trabalha para o patrimônio de quem especula. Qual que é o próximo passo disso? Pessoas perdendo imóveis, lembrando que é o único bem realmente real, é imóvel e comida, porque o resto é especulação. Pessoas perdendo imóveis para a gente chegar numa outra bolha, como aconteceu em 2008, quando os mega donos do capital tomaram o imóvel das pessoas e obrigaram todo mundo a refinanciar suas casas. O patrimônio do povo estadunidense é qual? Imóvel. Quando vai chegando no momento em que os bilionários não conseguem mais colocar o povo dos Estados Unidos para trabalhar para eles, eles precisam tomar os imóveis do povo dos Estados Unidos e refinanciar. Então a gente tem aí uma especulação básica. Estados Unidos vão entrando em dificuldade, trabalhadores começam a perder o que tem, os imóveis são tomados pelos bancos e depois leiloados para quem? Para os especuladores que estão ganhando dinheiro nesse momento com as especulações do Trump. E aí eles vão dividir de novo de 10, 20 ou 30 anos para garantirem que terão escravos trabalhando para o sistema deles por mais 10, 20 ou 30 anos. O Trump não está nem aí. Ele sabe que ele está na reta final de carreira, na reta final de vida, ele pode fazer tudo isso. Não tem problema. O próximo que vai entrar depois do Trump vai ter que negar tudo isso. É por isso que a gente tem a tranquilidade de saber que Alan dos Santos, Bananinha, em breve estarão no Brasil. Mas essa loucura de agora é bolha especulativa para gerar o caos e jamais realmente impedir a entrada de produtos da China nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não produz. Sem produtos da China, o que eles vão fazer? É uma pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento. O que são os Estados Unidos sem a indústria dos Estados Unidos? Porque lá na China é para onde foi o capital produtivo dos Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos. Esse texto que você colocou agora, ele é um texto da China, de certa forma, dando razão ao Trump, é isso? Que é uma legítima defesa, é isso? Não, é a China defendendo a própria medida. Como legítima defesa as medidas contra taxas portuárias impostas pelos Estados Unidos, entendeu? Então ela está se defendendo do que os Estados Unidos... É uma reciprocidade, é isso. Reciprocidade, vai fazer... Exatamente. É uma retaliação, quer dizer, você faz lá, eu faço aqui, é isso. Exato, né? Exatamente. E bom, vamos ler aqui alguns comentários, né? Muita gente aqui comentando hoje, o chat está bem movimentado, muito obrigado a todo mundo que está aqui conosco. E aí a gente tem aqui então um comentário do Olavo: isso é um verdadeiro jornalismo e análise geopolítica. Obrigado 247, Joaquim, Estopa, Paladino e toda a comunidade. E a Regina Esther Araújo manda aqui: quem são as pessoas que votam para o Prêmio Nobel? Olha, eu não sei exatamente os bastidores do Prêmio Nobel, não sei se algum de vocês aí sabe, tem essa informação. Eu sei que o parlamento norueguês tem influência, não sei exatamente quem tem uma comissão, mas que o parlamento norueguês ele acaba tendo influência na escolha do Nobel, mas dá para a gente ver e comentar isso depois. Só para arrematar a história da China, né, essa guerra comercial, e o Trump, de fato, ele usa isso como especulação, é uma maneira de especulação, sim, porque como ele vai tomar decisão, o que nós estamos vendo hoje é uma falência institucional dos Estados Unidos. Um presidente brasileiro não conseguiria fazer isso, porque tem mecanismo de controle. Tem o próprio Supremo, você tem o Congresso, e lá você percebe que o presidente pode fazer. E dá na telha dele, ele hoje ataca, derruba certos setores, opera com esses setores, amanhã ele chega e diz, não, eu mudei de ideia, vai ser assim.
Esse setor valoriza aquilo que ele comprou em baixa, ele vai vender na alta e você tem com isso uma grande transferência de renda. Tem gente que perde muito, tem gente que vai ganhar muito. E é gozado, e os Estados Unidos não estão se protegendo, né, para defender o próprio sistema. Só para complementar que quando você tem essa questão da guerra, da questão comercial, tarifa, vou tarifa, vou fazer isso, fazer aquilo, e aí você começa a ter também tensões geopolíticas em outras áreas, isso não é novo, viu? Isso é da história da humanidade. Quando você tem um país emergente economicamente, está surgindo como potência econômica, que é o caso da China, e você tem um país que é hegemônico, que é o caso dos Estados Unidos, e vai perdendo essa hegemonia, o resultado é guerra. Então você pega essa guerra, como dizendo, guerra de arma, bomba, já é uma guerra. Só que aí você vai para a etapa em que você tenta a eliminação física do outro, que aconteceu com Esparta em relação à Grécia, Atenas, né? Então eles eram todos Grécia, mas em relação a Atenas aconteceu isso. E aconteceu com a Alemanha também. Porque a Alemanha era uma potência emergente e a Inglaterra estava perdendo, naquela ocasião, a sua hegemonia. Então resultou em guerra. Então, assim, é assim que ocorre. Agora, é claro que hoje nós sabemos que uma guerra significa aniquilação mesmo, a destruição total, por causa da Amazônia. Quer saber se o mundo vai caminhar para isso. Mas que existe, historicamente, você percebe que realmente essas questões comerciais, que tudo é economia, quem é que vai mandar? E a China, é claro, já ocupou o espaço que não tem como retroceder. Então, vamos ver o que acontece, mas a tradição não, a história nos ensina que tem nem guerra. É isso, Joaquim. Não, e esse é o famoso dilema de Tucídides, né? O próprio Xi Jinping menciona isso reiteradamente, né? Que ele fala, olha, os Estados Unidos têm que saber comportar a China. A gente não quer a guerra, a gente quer evitar a guerra. E, inclusive, não é à toa que cada vez mais notícias como essa surgem, né? Uma notícia de ontem que a Coreia do Norte fez um desfile militar e exibiu um novo míssil intercontinental. E vale lembrar que quem está na Coreia do Norte para acompanhar esse desfile é o primeiro-ministro da China, o Li Qiang, e é a primeira vez que um alto representante da China vai para a Coreia do Norte desde 2019. Além disso, o chanceler russo também está na Coreia do Norte. Estamos aí já praticamente numa fase de formação de blocos, né? Formação de alianças para preparação em caso de uma guerra. Mas só concluindo aqui os comentários, né? A Tereza manda que a Argentina perdeu a venda de soja para a China porque estava intermediando a soja dos Estados Unidos. E o físico matemática que manda: a China, de tanta pancada, já criou uma crosta resistente economicamente. Por isso que, disse antes, taxar a China vai forçá-la a se tornar completamente independente da economia estadunidense. Por exemplo, a taxação contra o Brasil ampliou nossas exportações para outros países e aumentou em 2 bilhões a balança comercial. É o que o Brasil está fazendo. O Brasil está diversificando. Inclusive, vai ter uma viagem do ministro da Saúde, o Padilha, ao longo dos próximos dias, e em que ele vai conversar com países justamente como a China, a Índia, o Reino Unido, porque ele quer pegar exemplos da indústria farmacêutica desses países. Afinal, ele está vendo que não dá para ficar dependente dos Estados Unidos. O Brasil também já está retomando a produção de fertilizantes. Por quê? Porque viu o que aconteceu na guerra da Ucrânia, a Ucrânia que tem uma grande produção de fertilizantes, e o Brasil não pode ficar dependente. Então, essas grandes crises ajudam os países que, claro, estão preparados para aprender, né? Se fosse um Bolsonaro da vida, chega ali uma grande crise como uma pandemia, e ele vai mostrar só a incompetência dele, vai afundar, enfim, vai acabar com a carreira dele, e é o que está acontecendo agora com o Tarcísio, no caso, né, da crise do metanol, enquanto o Lula, sempre que vem uma grande crise, ele sai maior dessa grande crise do que ele entrou. É uma coisa até maquiavélica, né? Não no sentido negativo da palavra, mas no sentido da literatura de Maquiavel. Você tem que saber lidar com essas crises, porque é dessa forma que você vai mostrar aí a sua virtude, né? Mas, bom, vamos lá, gente. Agora vamos avançar para o Brasil e também, já que a gente está nesse tema Brasil, Lula, política interna, a gente tem aqui essa notícia de hoje que eu achei interessante, queria destacar bastante aqui com vocês, que o governo já está reagindo ao ataque da Câmara dos Deputados nessa semana, né, que eles barraram a MP 1303, que estava querendo aumentar a arrecadação, possibilitaria um alívio fiscal para o ano que vem. A Câmara barrou por pura birra, não teve nenhum motivo técnico, não teve absolutamente nada. E agora o governo, então, já está reagindo. O governo já reage dizendo que quer aumentar a taxação das bets, estava propondo 12%, agora que é 24%, e além disso,
já está demitindo indicados de partidos do Centrão na Caixa. No caso, foi feito um comunicado ao mercado em que a Caixa confirmou a destituição de Rodrigo de Lemos Lopes, que ele era vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital. Ele era ligado ao vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL, do Rio de Janeiro. Agora ele será substituído pelo atual diretor executivo da área. Além disso, outro atingido foi o José Trabulo Júnior, que desde 2024 atuava como consultor do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e também foi afastado do cargo. Ele é próximo ao presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, inclusive o Ciro Nogueira que quis dar uma de bonito, né, anunciando aí que não ia votar que não ia aprovar, né, essa medida do governo. Então já é um dos contra-ataques do governo. Joaquim, você que acompanha bem de perto o governo, como que você está avaliando essa resposta agora e toda essa situação, né? Tudo isso que a Câmara fez ao longo dessa semana, todo mundo achou que estava já em paz depois da votação do imposto de renda e tudo mais. A Câmara voltou a mostrar o que veio, né? Exato. Porque a Câmara, hoje, o Centrão, ele está se aliando à extrema-direita, né? Então, que é um erro gigantesco, monumental. Não vai sobrar para ninguém a não ser o próprio, o próprio extrema-direita. Ela vai ganhar, ela vai ganhar todos os outros. O Ciro Nogueira está cometendo um erro político, que é confrontar o governo atual, o governo Lula. Isso é uma mudança de próprio paradigma de um partido como o PP, o União Brasil, tá? que são expoentes do Centrão, porque eles sempre fizeram um jogo duplo. A gente sempre soube disso. Só que eles seriam um governo até a época da eleição. A hora da eleição, aí algumas vezes eles vão para o governo, que é o caso do PT, o PT já fez alianças gigantescas, ou às vezes eles vão para um outro candidato. Também aconteceu, na época, por exemplo, com o Aécio Neves, conseguiu reunir uma boa, fez uma colisão muito grande. Então o que eu quero dizer é que o Centrão está realmente indo para a extrema-direita, o que é um erro. Por que é um erro? Porque a política que esse Centrão faz necessita de cargos, necessita que haja influência na Caixa, que você tenha algum tipo de relação com o governo. E o que o Lula tem dito, olha, vamos governar, né? Na eleição cada um vai para um palanque, não tem problema nenhum. Só que neste momento também o Lula percebeu que já não vai fazer o que fez em outras ocasiões, que realmente trazer vários partidos. Tempo de televisão gigantesco. Porque até isso mudou. O tempo de televisão não define mais a eleição. Você tem muito na rede social e de movimento. Vocês estão para conhecimento, ele trabalhou já também nessa área digital, né? De marketing. O movimento, quando eu estava começando lá atrás, o movimento hoje se dá muito nas redes. Hoje, por exemplo, o que segurou a Câmara em alguns momentos? Militância na rede. Falar da história do Congresso da Mamata, falando contra a injustiça tributária. A política mudou. Está indo muito nessa questão da militância e o Lula vai percebendo isso. E o Centrão, que sempre fez política se associando a quem está no governo, seja o governo do Fernando Henrique Cardoso, seja o governo do Lula, seja o governo da Dilma, está fazendo essa mudança, está tentando inviabilizar o governo. E eu entendo e vou dizer, Ciro Nogueira, ele está caminhando para a irrelevância, ele vai ter dificuldade de eleição. Tá? Ele está caminhando, acho que ele não está entendendo que o tempo político mudou e ele vai acabar sendo o quê? Rabeira, carona, locomotiva vai ser extrema-direita. Então é isso. Então eu entendo que seja um erro político do Centrão, e o que o governo está fazendo de tirar as pessoas desse cargo é o correto. Não tem, por que eles vão continuar se eles estão tentando destruir o governo? Não tem que continuar governando. Perfeito. E, bom, passar para o Léo falar também sobre essa reação do governo, e não só sobre a reação, mas o que você está achando desse clima político, Léo, né? Depois dessa. Agora foi uma guerra declarada mesmo, né? Acho que essa semana, pelo menos na minha interpretação, é praticamente uma declaração de guerra desse bloco gigantesco da Câmara dos Deputados contra o governo Lula. Eles não tinham nenhum motivo para barrar essa votação. E eles ainda comemoraram, assim, como se fosse uma final de Copa do Mundo. E, além disso, Léo, a reação do governo também foi de Congresso inimigo do povo.
Eu queria que você analisasse também, ou pelo menos desse a sua opinião, sobre esse novo lema aí, informal de, enfim, apoiadores do governo, até mesmo alguns deputados chegaram a falar que o Congresso é inimigo do povo. O que você acha dessa linha de discurso a partir de agora para 2026? Ela é necessária e perigosa, claro, porque ela é, claro que necessária, porque o governo não pode levar pancada e continuar com o Brasil que acha que o presidente da República pode fazer tudo e que tudo que não acontece é culpa do presidente da República. É preciso politizar a população para que a população entenda que muitas coisas que o Lula gostaria de fazer ele não faz porque o Congresso não deixa. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de Congresso inimigo do povo, se ela é entregue de uma forma irresponsável, ela acaba trazendo de volta a estratégia que a Globo usou para emplacar a Lava Jato, que foi a ideia de que todo mundo é inimigo, todo político é inimigo, todo político é ladrão, então nós temos que entregar para o Poder Judiciário de Curitiba o controle da nação, porque o político ele não presta. Essa destruição, essa bomba atômica dentro de todos os políticos, dentro de toda a política, ela é perigosa, mas ela é necessária. Então, o governo tem que ter uma estratégia muito coerente para fazer esse trabalho, né? O governo tem que fazer uma estratégia de demonstrar para a sociedade brasileira que o trabalho do governo federal ele está sendo impedido por uma sabotagem no Congresso e é importante falar sobre isso. Imaginem que nós temos dentro do Brasil uma política que funciona. Eu vou fazer uma comparação entre dois estados, né, dois países, para a gente entender. A China, maior desenvolvimento econômico dos últimos tempos, se tornou indústria do mundo, a maior economia real do mundo, ela tem um partido. Não há possibilidade de que dentro desse partido existam sabotagens. Existe um momento em que o partido escolhe os governantes. Passou daquele momento, já não tem mais discussão, já não tem mais sabotagem. Já no modelo brasileiro, que a gente chama de república, mas a gente precisa até imaginar se realmente é república, o que a gente tem é um processo de forças contra forças que não deixam o Brasil evoluir. O presidente da República é eleito e o povo que não entende de política vota num Congresso que vai contra esse presidente da República. E aí a gente tem dois movimentos dentro de uma mesma administração, que é o presidente da República tentando fazer e o Congresso Nacional, que recebe o dinheiro do povo para fazer o Brasil desenvolver, trabalhando para o presidente não fazer. Se a gente leva isso para a iniciativa privada, seria como a gente imaginar, eu sempre dou exemplo da empresa que está muito próxima aqui, que é a Fiat, tá aqui em Minas Gerais. Se dentro da Fiat a gente tivesse o administrador, o CEO da Fiat querendo evoluir a Fiat e vários funcionários da Fiat trabalhando para que a produção não acontecesse. Então tá lá o funcionário querendo colocar o parafuso para montar o carro e tem um cara que vai lá e toma aquele parafuso, esconde o parafuso e fala, não entrega o parafuso, só se me entregar um dinheiro. Aí o camarada vai colocar o motor dentro do carro, o cara vai, pega o motor, esconde o motor e fala, não, antes de entregar esse motor aqui eu quero um cafezinho. Isso é a República Federativa do Brasil. Nós temos dentro do Congresso Nacional um movimento de políticos trabalhando contra o desenvolvimento do presidente da República, contra o trabalho do presidente da República. Como fazer para o povo entender o que está acontecendo? Eu não sei, porque eles chamam sabotagem, e é importante dizer isso. O que nós temos hoje na oposição não é oposição. Oposição tem que ser ideológica e tem que ser fundamentada. No momento que você vai fazer oposição a um projeto que é benéfico para a população, você tem que fundamentar. A gente acredita que esse projeto não deva ir para frente por causa disso e disso e disso. Se um projeto é visivelmente benéfico, se um projeto não tem contradições no que diz respeito ao seu resultado, olha, o ser humano deve beber água todos os dias. Agora a gente vai ter uma oposição no campo da saúde falando que não, vamos tentar viver sem beber água. Não, não tem isso. Tem uma coisa que é óbvia. Se aquela coisa é óbvia e a gente tem dentro do Congresso Nacional um movimento contra administrações que são óbvias e necessárias, a gente tem sabotagem. Só que o modelo constitucional brasileiro permite a sabotagem em nome da oposição. Como que o governo pode fazer para reduzir essa sabotagem? Demonstrando que essa sabotagem está acontecendo. Mas tem os efeitos colaterais. Porque o Congresso inimigo do povo traz de volta aquela visão de que os políticos, na verdade, são inimigos do povo. Que realmente são. Eles estão ali mais preocupados com as emendas que eles vão receber para votar um projeto, ou então com o patrocínio
do agro ou o patrocínio dos bancos para votarem contra uma taxação dos bilionários, do que necessariamente como que essa taxação vai produzir efeitos produtivos na sociedade brasileira. Então há uma contradição muito grande. Os políticos não estão ali para votarem projetos bons para o povo. Eles estão ali para sabotarem o governo em todo projeto bom que o governo tiver em relação ao povo. Mas a campanha é perigosa. Então a gente está num limbo nesse momento. Até sem saber como responder à situação. Como que a gente leva toda essa informação para as pessoas numa campanha tão reduzida como Congresso Inimigo do Povo? É aquilo que os Mamonas chamaram lá atrás de uma faca de 2 legumes, né? Não tem muita escapatória. É duro mesmo, Léo. Eu concordo muito contigo. Eu acho que é um limbo, porque o que o Congresso vai fazer, né? A gente vai esperar uma boa vontade de um Congresso que, em sua imensa maioria, foi eleito por ser um chorume. Os caras, a maioria que está lá, não foi eleito porque, olha, tem programas bons para suas cidades, né? As cidades onde eles são influentes, os seus estados e tudo mais. Eles têm um viés ideológico bolsonarista, foram ali cooptados por isso agora, por essa nova onda de extrema-direita do Brasil. E é a maioria do Congresso que a gente tem. O fato do Lula ter conseguido fazer o que fez com esse Congresso é muito mais um milagre e um mérito do Lula do que outra coisa, né? É muito difícil. Talvez elevar o funcionamento com esse Congresso seja perigoso, porque possa fazer eles se radicalizarem ainda mais. E a gente sabe, a gente tem essa fé, às vezes até um pouco ingênua, de que, olha, em 2026 as coisas vão ser melhores. Mas no fim do dia, acaba sempre sendo a mesma coisa, porque, né, o jogo já está viciado. A forma desse sistema de democracia que a gente tem no Brasil já é completamente viciada. Tem que se pensar uma reforma política, né? Uma reforma de representação dentro do Congresso, porque a gente sabe, vai chegar em 2026, vai ser Lula eleito presidente, de novo o pior Congresso da história, o pior Senado da história, a pior Câmara dos Deputados da história, e vai ficar para sempre nesse tensionamento até o momento em que o Lula for engolido ou não tiver mais Lula e a extrema-direita reinar soberana no nosso país. Então é uma situação extremamente delicada. Eu não sei se esse enfrentamento é a melhor solução, mas também eu não sei se existe outra solução além desse enfrentamento, porque se não fosse por isso, talvez a gente tivesse uma situação ainda pior. O Joaquim levantou a mão, o que você quer falar? Não, só para complementar que está faltando um elemento desse jogo. A gente pensa que é pelos olhos bonitos do Bolsonaro. Não é. Esse jogo, quem está por trás dele é o chamado mercado, é a Faria Lima. E hoje em dia, você vê o seguinte, o que eles querem? Eles já têm os juros, eles já saqueiam o orçamento. É isso. Esses juros altos transferem renda do país no orçamento para os que têm grana. É isso. É uma forma de aumentar a riqueza, essa volúpia desse povo, né? Porque não tem limite, é uma ganância muito grande. E a Faria Lima está por trás disso, no questão dos juros. Agora, quando você vai, eles querem tudo. Agora o governo diz assim, mas espera aí, a gente está concordando com esses juros, olha que absurdo, o governo tirou o pé do curador Tabarico ali, nesse momento, né? Mas nós precisamos de dinheiro para poder fazer as coisas, entendeu? Então nós precisamos cobrar imposto porque de super ricos. Aí a Faria Lima disse, não, a regra não é essa. A regra é o pobre paga e a gente mama. O pobre engorda a vaca, mas quem toma o leite somos nós. Acabou. A história é essa. Está faltando, na verdade, quando a gente pensa que isso é só política, não, é economia. É a grana. É como é que você assume o orçamento público. Esse é o dinheiro de todos. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, viu? Isso tem que ter uma militância muito forte, mostrar que o Congresso, na verdade, ele é aliado dos super ricos, daqueles que ganham dinheiro também, das bets que você tem, é daqueles que desde sempre querem que o pobre pague a conta e eles fiquem só com a receita, o bônus. É isso, só, esse elemento não pode faltar. E a gente tem que lembrar que hoje a Faria Lima tem um pezinho do PCC. Tá? Isso tem que lembrar sempre. Isso já está mostrado. O PCC está se tornando uma potência econômica. E como é que você faz a transferência de renda para esses políticos corruptos? Via esquemas como o do PCC. Entendeu? Então, eu acho que tem que ficar muito claro que, na verdade, eles são inimigos, de fato, do Brasil e até se aliam à bandidagem para poder roubar o povo brasileiro. Perfeito, Joaquim. Vamos ver aqui se tem mais superchats.
O Marconi mandou, não demora muito, os organizadores do Prêmio Nobel da Paz darão um prêmio ao post-mortem para Adolf Hitler. Pois é, né? Só faltava dar pro Netanyahu, era a única coisa que estava faltando. E extrema-direita inimiga do povo, diz o Heitor. Bom, se falar extrema-direita inimiga do povo, o Centrão vai falar, mas eu não sou extrema-direita, veja bem, é difícil, é uma situação muito difícil. E aí, só pra gente arrematar, um comentário rápido de vocês dois sobre a possível escolha de Jorge Messias para o STF. Abriu-se a vaga do Barroso, né? Então abro aqui os comentários de vocês. Começo com o Léo Estopa dessa vez. O que achou aí da saída do Barroso? Ou se já quiser falar sobre o possível sucessor, agora o Lula tem o poder em suas mãos, Léo. Pois é, eu quero aproveitar para falar, porque o Trump mirou o Xandão, tirou o Barroso e entregou mais uma indicação para o presidente Lula. Então, aproveitar esse restinho da live aqui para rir da cara do bolsonarista, né? Porque o bolsonarista realmente acreditou que o Barroso nunca foi esquerda. O Barroso, ele pegou nojo do Bolsonaro. O Barroso é um liberal dentro do Congresso. E agora o cara da AGU, que está nesse momento na lista do Trump, pode ser indicado para ministro do STF. Eu adoro. É uma forma de estapear a cara do Trump e mostrar que aqui somos soberanos. Essa é a parte, você me intrigou na parte mais feliz da live, o Guilherme Paladino, porque eu queria muito falar isso. O bolsonarista, ele fez tanta campanha, viva Trump, o Trump vai fazer o Xandão cair. Ele tirou um liberal do STF, importantíssimo dizer isso. Ele expôs o Barroso, que fez questão de tirar o Lula das eleições em 2018. Fez o Barroso entrar em desespero por causa do patrimônio dele fora do Brasil e entregou para o Lula mais uma indicação. Eu não sei dizer para você se teria indicação melhor para estapear a cara do Trump, mas eu também não sei dizer o que ele vai ser depois de se tornar ministro do STF. Vamos, né, pedir a Deus que ele chegue ao STF e continue representando aquilo que ele representa hoje na AGU. Eu acho que é, sem dúvidas, uma indicação importantíssima nesse momento, o Lula indicando 3 ministros do STF. Nós podemos dizer que o mundo foi muito generoso conosco, porque o STF desequilibrado fez o golpe contra Dilma, a omissão do STF fez o golpe contra Dilma. A sorte nossa do Alexandre de Moraes ter sido indicado pelo Temer, porque poderia ter sido um terrivelmente evangélico. Então estamos nesse momento com o STF indo para uma direção muito progressista. Mas eu preciso destacar nesse momento uma coisa que está me dando muito medo, Paladino, já que o PCC, nas organizações criminosas foram citadas, eu vejo que hoje o PCC está a um marqueteiro de se tornar um Hamas aqui dentro do Brasil. Porque a omissão do Estado brasileiro em relação aos mais pobres está fazendo com que o Estado brasileiro se torne um Israel para os pobres brasileiros, que seriam, nesse caso, uma faixa de Gaza. Hoje nós temos um Estado que entra nas favelas, extermina pessoas. Hoje nós temos um Estado que bate palmas para a ideia de que pessoas estão passando fome, enquanto tira os impostos das bets, dos bilionários, e demora aí 3 anos praticamente para aprovar uma redução no imposto de renda do trabalhador. E agora nós já temos movimentos na internet que estão depositando no PCC esperanças em termos que o Estado está se omitindo. Então nós estamos no momento em que, se o Estado brasileiro não entrar realmente no eixo, o crime organizado pode se tornar um poder paralelo, mas não aquele poder paralelo que assusta as pessoas, mas um poder paralelo que vai começar, de uma certa forma, a representar pessoas. O PCC está a um marqueteiro de se tornar, dentro do Brasil, um grupo que vai reclamar a representação de parte do povo brasileiro que não é representada pelo Estado. Então, está na hora de a gente prestar bastante atenção nisso, principalmente agora que o PCC precisa de marketing, que nós descobrimos que o PCC está na Faria Lima e dentro do Congresso Nacional. Então, eles podem investir nesse momento, nessa representação de parte do povo brasileiro. É isso, estou bem. E passar por Joaquim. Joaquim, você tiver um comentário final sobre isso? Não, dizer que, de fato, não existe vácuo, né, de poder. Então, esse ele vai assumir.
Então, se você tem um Estado realmente unificando, você não vai ter vácuo, você vai se alinhando. Mas por trás disso sempre está uma elite brasileira. Daí não é só a questão da elite. Só a questão que eu digo o seguinte, quando você fala, porque tem uma questão só que tem que ser pontuada, que é assim, o Hamas, na verdade, ele é, na verdade, um político armado, assim, que ele se define como Davi Ben-Gurion, judeu, em outra época, também fazia parte de um grupo político armado. Então, há uma diferença, nesse caso, com o banditismo, que é no caso do PCC, que na verdade, cresce mesmo. Aí eu concordo totalmente com o Estopa, que cresce realmente no vácuo do Estado. Tá? Então, mas essa elite se apropria disso, como, na verdade, ele se alia a isso, como ela já fez em outros momentos. Você acha que bancos, muitos, a história de bancos, se você for estudar, começa com agiotagem. E você acha o seguinte, e como é que você acha que eles cobravam lá atrás? Um bandido. Isso ali é um bandido, isso não é novo. No nível planetário, você teve, por exemplo, a gente sabe da Inglaterra, da França, se aliando a piratas, que eram bandidos, né? E isso para quê? Para poder assumir áreas da economia. Eles fazem isso, eles sabem o que faz. E não tem segredo. E é o que pode acontecer de fato, é que já está acontecendo de alguma maneira com a elite brasileira, de alguma maneira se aliando ao banditismo, o que também não é novo, mas aí tenta colocar conta até no PT. O PT tem a associação com o PCC, que também é uma fraude do mesmo nível, ou da mesma matriz, de dizer que Cuba apoia o terrorismo, que não apoia. É isso. Então, um comentário final só que fazer aqui uma referência, que eu falei sobre o técnico feudalismo, não dei a informação completa, na verdade, que fala Yannis Varoufakis, que foi ministro da Economia da Grécia, e ele tem todo um estudo nesse sentido para adotar o técnico feudalismo, quando eu falei que nós, de certa maneira, somos vassalos, né? E a gente tem que lutar contra isso. E aí eu queria também, a pedido aí da comunidade, mandar um salve, né, para Santa Mariana, no norte do Paraná, que é do Coquinho Pimenta, ele que pede para fazer essa referência, hoje que Santa Mariana está comemorando 78 anos. Só lembrar que a minha relação com o norte do Paraná é do Grande do Sul de São Paulo, numa cidade chamada Assis, tenho ascendentes, né, meu bisavô, que está lá desde o início, dos dois lados, fundando cidades do interior, ali perto da fronteira com o norte do Paraná. Depois foram para o Paraná, onde tem Maringá, onde tem a Cruzeiro do Oeste, do Zeca Dirceu, onde eu passava as minhas férias quando criança. Tem uma relação muito grande com o norte do Paraná. Existe, inclusive, Cianorte, uma cidade que é a Companhia do Norte, lá no Paraná, que é uma região chamada o Paraná Pioneiro, coisa assim. Então, Mariana faz 78 anos, mandando um abraço para eles, mandando um abraço a todos vocês, dizer que é muito bom estar com vocês na manhã de sábado. É isso também, digo o mesmo, muito bom estar com vocês e muito obrigado, viu, gente? Estamos agora encerrando o nosso Bom Dia 247, então, Léo, muito obrigado, Joaquim, muito obrigado, e chat, também todo mundo, a comunidade 247, todo mundo que esteve aqui conosco, o meu muito obrigado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o joinha, deixem seus comentários, mesmo que vocês estejam vendo a live gravada, e também compartilhem a live com os amigos de vocês. Agora vamos começar o Empreender Brasil, protagonismo negro e afrofuturismo. Valeu demais, gente. Um bom sábado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.